Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de trabalho de conclusão de curso 1. Eu sou a professora Maíra Bogubrum. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre a metodologia. O que é a metodologia? É o caminho que a gente deve seguir para responder o problema de pesquisa. Nós já estudamos sobre tema, problema, hipótese, objetivos, justificativa, levantamento bibliográfico. Agora vamos para a metodologia, chegando então na reta final do nosso projeto de pesquisa, faltando apenas o sumário provisório e as referências. Metodologia trata-se de um conhecimento sobre os métodos, caminhos e os meios de praticar ciência. Lembrando que para que a gente pratica ciência? Para achar respostas para problemas cotidianos. Bem, para você traçar a metodologia do seu projeto de pesquisa, ou seja, para você cumprir todos os caminhos necessários para responder o seu problema, você terá que dar os seguintes passos. Primeiro passo: definir os métodos de pesquisa, se vai ser indutivo ou dedutivo. Estabelecer as espécies de pesquisa, se essa pesquisa vai ser explicativa, exploratória ou descritiva. Depois, o universo da sua pesquisa. Nesse passo, você vai dizer onde, quando e em quem você vai pesquisar os seus dados. Depois, estabelecer os métodos ou técnicas de coleta de dados. Se vai ser uma pesquisa bibliográfica, documental ou de campo. Já alerto que o nosso trabalho monográfico feito aqui na Unest, a gente só usa pesquisa de bibliográfica e documental. Bem, por fim, os métodos ou técnicas de análise de dados, se vai ser quantitativo ou qualitativo. Então, vamos lá estudar cada passo deste caminho que é a nossa metodologia. Bem, métodos de pesquisas é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Trocando em miúdos, no português claro, métodos de pesquisa são os passos deste caminho que a gente vai seguir para poder responder o nosso problema de pesquisa, refutando ou confirmando as hipóteses levantadas para alcançar os objetivos geral e específico. Bem, o primeiro passo que a gente vai dar, como a gente viu, é estabelecer os métodos de pesquisa. Esses métodos, eles podem ser de abordagem ou de procedimento. Para nós interessa apenas os métodos de abordagem indutivo e dedutivo e o método de procedimento monográfico. Vamos estudar um pouquinho sobre método indutivo e dedutivo. O método dedutivo é aquele que particulariza, enquanto o indutivo é aquele que generaliza. Explicando melhor, Pelo método dedutivo, ele configura um processo pelo qual, com base em hipóteses e premissas, se chega a uma conclusão necessária. Bem, o que isso significa, O que você vai fazer na verdade? Você vai tirar uma verdade particular de uma verdade geral, certo? Por este tipo de argumentação dedutiva, o fato geral encerra em si uma explicação
para outro igual, menos geral, né? Ou seja, um pouco mais em particular. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da Lakatos, né? Por exemplo, um problema que seria, né? Quais as causas da violência urbana? Bem, para fazer um raciocínio dedutivo, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, por assim dizer, uma delegacia, né? Analisar todos os indiciados, ou pelo menos um grupo de indiciados, tipo, pegar 100 BOs e analisar o que aconteceu, né? Se foi numa discussão, alguém perdeu a paciência e partiu para a violência, se o indivíduo, desde criancinha, já era nervoso, ou tinha algum distúrbio psicológico, ou que se foi uma situação anormal, tipo um chifre, ele foi lá e acabou se descontrolando e cometeu ato violento. Então, eu vou analisar vários casos, todos gerais de violência urbana, né? Todos os casos, para ver se eu tiro o que mais se repete para achar a explicação do porquê que ocorre a violência urbana. Esse é o método dedutivo. Trazendo para um exemplo que eu tenho usado muito com vocês, né, que é o exemplo do poliamor, como seria isso? Seria eu analisar genericamente, né, a proteção à família no direito brasileiro, certo? Então, quais tipos de família o direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro protege? E daí eu vou analisar a proteção dispensada à família formada por pai, mãe e filhos, só por pai e filhos, só por mãe e filhos, a família formada pelos avós e pelos netos, a família formada por dois pais, ou seja, a família homoafetiva, formada por dois pais e filhos, ou por duas mães e filhos. Então, eu vou pegar essa proteção geral que o ordenamento jurídico dá à família para ver se essa proteção geral aplicar no poliamor. Então, eu vou pegar todas as regras que protegem a família e aplicar para o caso específico poliamor para ver se eu consigo, né, justificar se o poliamor é constitucional ou não. Então, isso é você pegar um fato geral, que é toda a proteção à família, o que realmente o direito quis proteger, e analisar, certo? Essa explicação da proteção da família para tentar aplicar na família poliafetiva. E com base nessa aplicação, eu consegui verificar se é constitucional ou não o poliamor. O método indutivo faz o contrário. Ele generaliza. O que significa isso? É um processo, né? Esse raciocínio indutivo, essa argumentação indutiva, é um processo que, com base num conjunto de dados, permite descobrir e confirmar certas hipóteses e leis de caráter geral. Permite, portanto, inferir conclusões gerais de proposições particulares. Por exemplo, um casal se separa. Aí, meu problema, né? O que leva os casais a se separar? Aí eu pego o único casal que se separou, vejo quais foram as causas daquela separação e tento, por indução, né? Por indução, ou seja, eu já sei quais são as causas da separação do casal. Esse meu exemplo específico pode ser falta de emprego, de alimentação, de moradia, falta de diálogo. E daí eu vou pegar essa situação específica dessa separação e, por indução, induzir de que todas as separações acontecem por falta de emprego, ou de alimentação, ou de moradia. Mas a gente sabe que não é só crise econômica que provoca separação. Pode ter sido uma traição, pode ter sido um caso de violência doméstica, pode ter sido um caso de que o amor acabou,
Pode ter. Tem N fatores que levam à separação de um casal. Então, eu não posso pegar as causas que levaram um casal a se separar e, por indução, deduzir, né? Inferir, na verdade, né? E por indução, inferir que todos os casais se separam pelo mesmo motivo. Então, no dedutivo, a gente tem uma situação genérica, né? Tem dados soltos, a gente não tem a informação precisa, mas nós vamos juntar todas essas informações que a gente vai colher na lei, na jurisprudência e na doutrina para trazer o caso particular que nós estamos tratando e tentar resolver o nosso problema. Na indução, a gente já tem a resposta do problema, né? Que nesse caso aqui do exemplo é a falta de emprego, de alimentação, de moradia. Então, eu já tenho a resposta para o problema. Como eu tenho a resposta para o problema daquele casal, eu vou tentar induzir de que todos os casais se separam da mesma forma. Por isso, gente, que eu falei para vocês que, se não falei, vou dizer agora, que o método dedutivo é o método mais utilizado na seara do direito. As monografias jurídicas que eu conheço, todas usam o método dedutivo. Porque para você usar o método indutivo no direito, numa monografia jurídica, é muito complicado. Porque exige uma pesquisa muito aprofundada, certo? Que normalmente se vê mais em dissertações, em teses, ou seja, em mestrado e em doutorado, e normalmente ligado mais a questões propedêuticas, filosóficas, sociológicas do direito, certo? Então, já vou dando uma dica para vocês que a monografia de vocês é dedutiva. Então, quando vocês forem montar a sua metodologia, vocês já vão pensar que ela vai ser dedutiva e vocês vão só pegar e aplicar esse conceito de método dedutivo que eu passei para vocês, vocês vão contextualizar com o seu tema. O passo da sua pesquisa, né, é, como eu disse, né, o método de procedimento monográfico. Aqui, gente, vocês nem precisam colocar na sua metodologia, não, se é monográfico, não, porque é óbvio que é monográfico, porque é uma monografia. Eu só estou trazendo aqui para vocês saberem qual é o objetivo desse trabalho de pesquisa, mas não precisa constar no seu projeto, tá? Só se você quiser, porque o que abunda não prejudica, mas não é necessário. Consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações. A investigação deve examinar o tema escolhido, observando todos os fatores que o influenciaram e analisando-o em todos os seus aspectos, que é basicamente o que vocês vão fazer no semestre que vem. Com base nesse projeto de pesquisa de vocês e nos estudos que vocês vão fazer um trabalho monográfico, analisando ou um caso concreto, ou uma lei, ou uma jurisprudência. Bem, o próximo passo que a gente tem que fazer é o tipo de pesquisa, né? Essa pesquisa vai ser exploratória, descritiva, explicativa. Já vou dando cola para vocês, tá? Pesquisa jurídica, em regra geral, quase em sua totalidade, é exploratória. A gente não quer só descrever fatos, não, certo? Por quê? Porque não é uma revisão bibliográfica, é uma monografia. Então, você precisa explorar o seu tema. O que que significa isso? Significa que você não vai se limitar a escrever fatos com detalhes. Na verdade, o que que vocês vão fazer? Vocês vão buscar as causas, as relações internas, as relações do seu tema com outros fatos para explicar o porquê, certo? Para tentar justificar, né, o porquê daqueles fatos. E, obviamente, esta justificativa vai ser a resposta do seu problema de pesquisa. Bom,
que você vai fazer isso? Por exemplo, se o seu tema é o poliamor, você vai analisar, você vai ter que explorar como o poliamor é uma relação afetiva, é uma forma de constituir família. Você vai explorar no ordenamento jurídico toda a legislação, toda a jurisprudência, o que a doutrina diz sobre como se dá a proteção à família e tentar aplicar isso ao poliamor para justificar o porquê que o poliamor seria constitucional ou inconstitucional, de acordo, é claro, com a sua hipótese positiva. Então, explorar é isso, é estudar a fundo o seu tema de pesquisa na lei, na jurisprudência e na doutrina para explicar o seu problema, para responder o seu problema. A pesquisa descritiva seria apenas tentar descrever uma situação fática, apresentar os requisitos legais, ou seja, determinar o nível de criminalidade de determinada comunidade. Em Paraíso do Tocantins, a criminalidade aumentou em 20% entre os anos de 2000 a 2010. Então, descritiva é isso, é você meramente descrever fatos, não é o objetivo de uma monografia. E a pesquisa explicativa, gente, ela é mais utilizada nas ciências físicas e naturais, não nas ciências sociais como o direito. Por exemplo, a pesquisa explicativa foi o que o Newton usou para estabelecer a lei da gravidade, né? Ou seja, a pesquisa explicativa, ela objetiva identificar fatores, né, que provocam a ocorrência de determinados fenômenos, como, por exemplo, por que a maçãzinha sempre caía para baixo, por que a maçãzinha não subia, não flutuava. Então, com base nisso, Newton chegou à lei da gravidade. Então, aqui já estou dando a dica para vocês, a sua pesquisa, além de ser dedutiva, além de ser monográfica, ela também vai ser exploratória, porque vocês vão estudar tudo que tem na lei, na doutrina e na jurisprudência sobre o seu tema para chegar à resposta do seu problema. Próximo passo é estabelecer o universo de sua pesquisa. O que é o universo de pesquisa? Você pode estabelecer locais, pessoas e instituições. Por exemplo, pessoas, eu quero tratar sobre quilombolas, eu quero tratar sobre os motoboys, eu quero tratar sobre a população carcerária de Paraíso, né? Instituições. Instituições, gente, eu coloquei aqui esse prédiozinho, mas não é só instituições nesse sentido, não, né? Instituições, você pode estar querendo analisar alguma coisa sobre a família, que é uma instituição, a educação também é uma instituição, sobre o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, essas instituições são as mais diversas. Você pode também falar sobre o sistema carcerário, você pode falar sobre o sistema agricultor, o sistema produtivo. Então, isso tudo entra em instituições. Locais como pessoas é mais fácil de discriminar, né? Porque locais, cidade, estado, país, certo? Isso é local. Por exemplo, né? Eu vou analisar quais pessoas? A população carcerária, né? Ou seja, qual é a instituição que eu vou analisar? O presídio de Paraíso. Em que local? Paraíso. Então, pessoas, população carcerária. Instituição, o presídio. Local, Paraíso do Tocantins. Então, você vai ter que estabelecer o seu universo de pesquisa. O próximo passo é definir a técnica de coleta de dados, ou seja, o método de coleta de dados. Como que você vai levantar os dados para transformar em informações que vão analisar na argumentação para responder o seu problema. Já vou dar a dica. A pesquisa jurídica monográfica, ela é bibliográfica e documental.
ela pode ser de campo, claro que pode ser de campo, mas na Unest a gente não faz pesquisa de campo, porque pesquisa de campo tem que passar pelo Conselho de Ética, tem que registrar na plataforma Brasil, então normalmente só grandes instituições, como a Unitins, a UFT, tem Conselho de Ética. Então, na Unest a gente não faz pesquisa de campo, porque como a gente depende de Conselho de Ética de outras instituições, não teríamos tempo hábil para fazer em um único semestre. Então, a nossa pesquisa vai ser ou só bibliográfica ou bibliográfica e documental. Na verdade, eu acredito que todos vocês farão pesquisa bibliográfica e documental. Por quê? Pesquisa bibliográfica. Onde que você vai coletar as informações? Na doutrina, certo? Pesquisa bibliográfica é aquela que você vai fazer com base tanto nos grandes doutrinadores jurídicos, né, nos livros, por assim dizer, tipo Direito Internacional Público, do Marcelo Varela, tipo curso de Direito Constitucional do Paulo Bonavides. Mas não só isso, pode ser um artigo científico que você tira de uma revista, seja essa revista em meio físico ou meio digital, pode ser também uma dissertação, pode ser uma tese. Então, quando a gente fala de pesquisa bibliográfica, gente, não é necessariamente o curso de Direito Constitucional do André Ramos Tavares. Eu estou falando também de artigos científicos, de teses e de dissertações. Quando eu falei de levantamento bibliográfico, inclusive, eu falei para vocês como vocês acham tese, dissertações e artigos científicos na internet, em locais seguros, como o Ciel, como sites de universidades. Bom, pesquisa documental engloba jurisprudência e lei. Alguns autores colocam que a pesquisa documental, né, claro que além de jurisprudência e lei, também documentos como contratos, certidões de nascimento e casamento, que mais? No que me lembro no momento contratos, certidões, declarações, cartas, qualquer tipo de documento. Além disso, engloba lei e jurisprudência. Alguns doutrinadores colocam também que a jurisprudência você pode colocar separado, pesquisa documental, para dizer que é lei, contrato, etc., e pesquisa jurisprudencial. Mas vocês podem colocar no trabalho de vocês simplesmente pesquisa documental realizada com base na lei e na jurisprudência dos tribunais tais, certo? Então, a nossa pesquisa vai ser bibliográfica e documental. Pesquisa de campo, embora vocês não vão utilizar, vou só explicar para vocês. É aquela que você vai a campo fazer a sua pesquisa. O que que significa? Por exemplo, você vai tratar sobre alguma coisa, a saúde no sistema carcerário de Paraíso, né? A saúde dos presos, os direitos à saúde da população carcerária de Paraíso. Então, você vai lá no presídio em Paraíso e entrevista os presos. Para fazer isso, você precisa passar no Conselho de Ética, você precisa passar na plataforma Brasil, você precisa fazer todos os formulários antes, todos os questionários, você não pode nada que não for necessariamente aprovado pelo Conselho, por isso que a gente não usa pesquisa de campo na Unest. Então, a nossa pesquisa aqui, ela em regra é dedutiva, exploratória, bibliográfica e documental. Bom, o próximo passo e o último passo é a técnica de análise de dados. Bem, eu já analisei os dados na doutrina, na lei e na jurisprudência. O que eu faço com esses dados agora? Bem, existem, gente, dois tipos de análise de dados, de métodos ou técnicas de análise de dados, qualitativa e quantitativa. A qualitativa preocupa-se com o processo e não só com os resultados e o produto. Enfatiza o significado. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que foca no caráter subjetivo do objeto analisado.
O ser humano não pode ser reduzido simplesmente a números. Se você quer entender uma união poliafetiva, se você quer saber se a autocomposição extrajudicial é vantajosa para o empregado ou para o empregador, se você quer saber se a nova regulamentação das é vantajoso para o empregado ou para o empregador, se você quer saber se o SUS tem que fazer determinado procedimento cirúrgico em virtude do direito à saúde, se há um vínculo empregatício entre o motoboy e o restaurante, e etc., você tem que fazer o que? Uma análise qualitativa. Você vai fazer, né? Você vai explorar todas essas realidades, né? Por meio da lei, da doutrina, da jurisprudência, e vai tentar buscar o quê? O porquê, né? O porquê que é vantajoso ou não, o porquê que há vínculo empregatício ou não, o porquê que está havendo dano ao direito à saúde ou não. Isso é uma análise qualitativa com foco no sujeito, seja o casal da relação poliafetiva, seja o empregado, seja a pessoa que precisa fazer a cirurgia pelo SUS. Então, o foco é no sujeito, certo? Quanto à pesquisa quantitativa, se baseia na mediação numérica e na análise estatística para estabelecer padrões e comprovar teorias. Por exemplo, é o que faz o IBGE, é o que faz o Datafolha, por exemplo, na pesquisa, nas eleições, né, para saber as intenções de voto. Então, quando a gente fala em pesquisa quantitativa, nós estamos falando realmente em números. Você foi lá analisar a população carcerária de Paraíso. De 100 presos, 70 apresentam algum tipo de doença. Desses 70 que apresentam algum tipo de doença, 50 é doença de pele, 10 doenças cardíacas e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala em quantitativo, a gente está falando em número, certo? Não é, em regra, o que é feito em pesquisa jurídica, em pesquisa monográfica. No nosso caso, a maioria das monografias de vocês, os dados que vocês vão levantar por meio de pesquisa bibliográfica e documental vão ser analisados qualitativamente. Nada impede que seja quantitativa. Por exemplo, na minha dissertação, eu fiz uma análise qualitativa da solução amistosa para levantar as vantagens, etc., analisando os sujeitos envolvidos, ou seja, os indivíduos e o Estado, certo? Mas, para demonstrar se era vantajoso ou não, eu também fiz uma análise quantitativa. Por exemplo, para saber quantas tentativas de solução amistosa tiveram êxitos. Dessas que tiveram êxito, quantas o Estado cumpriu e quantas o Estado descumpriu? Porque solução amistosa, gente, é um acordo que é feito entre o Estado e o indivíduo que teve o seu direito humano violado pelo Estado. Então, eu não só levantei o porquê que era vantajoso tanto para os indivíduos como o Estado realizar soluções amistosas, como que, para corroborar toda essa minha argumentação, eu fiz também uma análise numérica, né? Tipo, a maioria dos acordos foram cumpridos, a maioria dos acordos são mais rápidos, então eu fui fazendo também essa análise numérica. Então, pode ser que vocês usem tanto a técnica qualitativa como a quantitativa, mas a maioria dos senhores vai usar a qualitativa, que está com foco no sujeito, no ser humano, nas relações, ok? E para finalizar, vou aqui ler para vocês, né, a metodologia que foi apresentada pela aluna Maria do Socorro Coelho dos Santos Costas no semestre passado, que está fazendo agora a monografia dela. Bom, ela fez a metodologia dela assim. Estou um pouco cansada. O encanto da temática se originou da dúvida no que tange o regime tributário mais favorável
lucro presumido ou simples nacional, para enquadramento de uma empresa de pequeno porte do comércio varejista de calçados e confecções, levando em apreço os aspectos jurídicos, sociais e econômicos. Aqui, gente, ela me introduziu a metodologia dela, falando um pouquinho, né, contextualizando, né, o porquê que ela resolveu pesquisar esse trabalho, né? Depois ela colocou, para alcançar esse fim, ou seja, né, para descobrir qual é mais favorável, se é o lucro presumido ou simples nacional, qual foi a metodologia utilizada. Então ela colocou lá, para alcançar esse fim, a pesquisa utilizará a metodologia analítica dogmática jurídica. Eu botei analítico dogmático em vermelho porque quando você faz essa pesquisa que eu falei para você, exploratória, bibliográfica e documental, qualitativa, você está fazendo realmente uma análise de dogmas jurídicos, né? Mas alguns membros das nossas bancas acreditam que uma monografia é um trabalho muito enxuto para fazer uma análise dogmática que exige uma certa profundidade que, para quem está iniciando na pesquisa, ainda não tem. Então, por isso que eu recomendo aos senhores, e eu nem expliquei para vocês o que é uma pesquisa analítico-dogmática, nem coloquei aqui na nossa metodologia, porque eu recomendo não utilizar. Só vamos do geralzão. Para alcançar esse fim, a pesquisa utilizará a metodologia jurídica, cuja finalidade é a análise dos conceitos operacionais da pesquisa sobre uma perspectiva dedutiva. Está vendo aqui método dedutivo. Será realizado por meio de uma pesquisa exploratória. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos senhores vão fazer pesquisa exploratória? Em análises qualitativas baseadas em pesquisas bibliográficas e documentais. Bibliográficas, doutrinas, documentais, legislação e jurisprudência. Na busca do melhor regime tributário para enquadramento de uma empresa de pequeno porte do comércio varejista de calçados e confecções, dos dados colhidos será feita análise qualitativa e quantitativa. Então, vocês estão vendo, gente, que não é só colocar, será realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, qualitativa e quantitativa. Não. Há uma certa contextualização, na busca do melhor regime tributário. Então, todos esses caminhos que eu expliquei para vocês, vocês têm que relacionar sempre com o seu tema de pesquisa. Aqui, inclusive, ela colocou 2 vezes, né, que vai fazer a análise qualitativa. Quer dizer o quê? Que, principalmente, ela vai utilizar a qualitativa, com base o quê? Nos sujeitos, no porquê, mas vai ser preciso também fazer uma quantitativa. No final, então, será quali quantitativa a pesquisa dela. De acordo com o exposto, essa pesquisa busca demonstrar as consequências que um regime tributário aplicado de forma desarrazoada pode comprometer os patrimônios das pessoas jurídicas, sobretudo o desequilíbrio da economia brasileira. Além disso, o estudo tema é de grande relevância para o âmbito jurídico e contábil nacional, sociedade empresária e aos acadêmicos. Aqui, gente, você viu que o universo de pesquisa dela é o quê? São as empresas que compõem o comércio varejista de calçados e confecções, certo? Então, ela estabeleceu o universo de pesquisa. Vocês estão vendo que aqui tem tudo o que eu falei para vocês, né? Metodologia jurídica, certo? Com método dedutivo, método de análise de dados, né? Usando técnica bibliográfica e documental. Para análise desses dados vai ser usado qualitativa e quantitativa, sendo que o universo da pesquisa é o comércio varejista de calçados e confecções, certo? Vocês precisam colocar tudo isso nessa ordem? Não, vocês podem utilizar a ordem que vocês entenderem mais adequada para o seu tema e para o seu
problema. Bom, gente, com isso, a gente termina por aqui as aulas de hoje. Estão aí as referências e na próxima aula a gente vai estudar sobre como fazer o sumário provisório. Bom estudo para vocês e bom trabalho. E aguardo, né? Estou no aguardo do levantamento bibliográfico dos senhores e aqueles que se sentirem preparados ou que sentirem que já têm um certo embasamento para fazer a metodologia com base nesse vídeo, pode encaminhar parte da metodologia também. Bom trabalho para todos.